Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa aula de número 13 de História e a gente nessa aula vai começar a utilizar o livro 4. Então, peguem o livro 4 e acompanhem o slide. Bom, a gente já falou de comércio, a gente falou das indústrias, de como surgiram as indústrias, e agora a gente vai falar sobre a vida no campo, que era bem diferente do que a gente conhece hoje. Hoje a gente já viu em geografia que existem mais pessoas que moram nas cidades do que nos campos, que os campos têm um número menor de pessoas vivendo nas áreas rurais. Porém, não foi sempre assim. Na Idade Média, no período da Idade Média, por volta ali do século V, as pessoas, a sociedade era organizada, na sua maioria, morando nas áreas rurais. Esse período ficou conhecido como feudalismo. Era o período onde existia um senhor feudal, que era dono de uma determinada terra, e ali ele construía vilas, né, o feudo, chamado feudo, vilas de casas, onde ali moravam os camponeses. Nesse feudo tinha também o dono, né, que eu já falei, o senhor feudal, e alguns escravos. Esses camponeses trabalhavam em troca dessa moradia, de segurança, de terra para trabalhar, né, para se sustentar também, além de pagarem os impostos, né, um dinheiro que até hoje mamãe e papai, né, os adultos que começam a trabalhar, começam a pagar desde o início. Mas já existia nessa época e eram assim, os impostos bem altos que muitas vezes eles não tinham tantas condições de pagar, era uma quantia, um valor muito difícil. Mas, enfim, esse período, o feudalismo, ele durou séculos. Vocês lembram o que é séculos? O que é século, na verdade? Século é um conjunto de 100 anos. Então, quando a gente fala que durou séculos, durou vários conjuntos, vários espaços de tempos de 100 anos. O feudalismo durou entre o século V até o século XV, olha ali, ó, 10 anos, ou 10 séculos durando aí esse feudalismo, tá? Bom, e como era essa vida no campo? Como é que esses camponeses viviam? Eles trabalhavam em plantações, criação de gado e construções diversas, tanto para os senhores feudais, quanto para a sua prática mesmo, o seu próprio trabalho. Por exemplo, para criar o gado, eles precisavam de estábulos, de cercas para fazer o seu estábulo, que era aquele espaço que é o espaço onde o gado ele fica. Então, eles precisavam construir cercas, precisavam construir pontes para transportar as colheitas ou as sementes, o que eles precisavam de transportar. Para o gado passar também precisavam de pontes por alguns outros motivos. Então, essas eram algumas das construções que eles precisavam construir. E nesse trabalho todo, né, esse trabalho pesado e duro, uma família inteira trabalhava, uma família inteira de camponeses, tanto o chefe da família, o pai, a mãe, os filhos, todos ali se envolviam nesse trabalho. Tá? E naquela época não havia tecnologia, como tem hoje. Né? Por exemplo, eles, para colher, para plantar, para semear, eles faziam tudo manualmente, tudo com as próprias mãos. Né? Hoje, para colher, a gente tem a colheitadeira, que depois vocês vão poder observar no próximo slide. Mas, por exemplo, para arar a terra, o que é arar a terra? É preparar a terra para a plantação, né? Abrindo espaços onde as sementes vão ser colocadas. Eles também não tinham nenhuma máquina para isso, nenhuma tecnologia. Então, eles tinham que fazer realmente manualmente. Eles criavam ali ferramentas
usavam também os animais para ajudar. Por exemplo, essa ferramenta aqui é chamada de arado, mas é um arado manual, tá vendo? Eles prendiam no gado, seja cavalo, boi, e conforme o gado ia andando, o arado ia sendo fincado, né, enfiado assim na terra, para poder abrir esses espaços, essas valas, estão vendo? E aqui nessas valas é que seriam colocadas as sementes depois para a plantação. Olha, isso aqui tudo são valas que já foram abertas pelo arado manual. Então, o cavalo tinha que ir, voltar, fazer de novo, ir, voltar, um trabalho bem cansativo. E eles tentavam criar, construir essas máquinas, digamos assim, sem tanta tecnologia, uma máquina que seria movida manualmente, né, para auxiliar nesse trabalho. Essa aqui é a colheitadeira atual, que serve aí para colher, depois que a plantação já germinou, já gerou lá os frutos ou o vegetal desejado, essa máquina é que faz a colheita, se chama colheitadeira. Naquela época, não. Naquela época, eles precisavam colher manualmente, né? Usando mesmo as próprias, vão colher um por um aí o fruto ou vegetal que germinou. Uma outra máquina, né, que eles usavam também para ajudar nesse trabalho eram os moinhos. Depois que as sementes, depois que germinava e eram feitas colheitas, aqueles grãos precisariam ser moídos. Então, as máquinas, né, os moinhos, esses moinhos ajudavam a moer esses grãos. Essa aqui é o moinho, esse é o moinho movido a vento, né? E esse é o moinho movido a água, né? A força da água. Até hoje existem moinhos de vento chamados aí de energia, né, eólica, e os moinhos utilizados aí movidos com a força da água, denominados energia hidráulica, tá? Que é a movimentação desses moinhos com a força desses recursos da natureza. Agora vamos para pensar. Imagina um moinho de vento. O dia que o vento não quisesse soprar, né, forte. Então eles dependiam da força da água, dependiam da força do vento para conseguir realizar as atividades. Como eu disse, hoje ainda existem esses moinhos, né? Mas são utilizados para outras coisas, não mais para a parte da agricultura. São usadas para outras coisas. Porém, menos, porque hoje a gente tem bastante tecnologia, né? Então não tem tanta necessidade de utilizar os moinhos. Muitos moinhos por aí, espalhados pelas cidades, eles ficaram ali como uma decoração antiga, né? Como algo que foi criado antigamente, foi construído e ficou ali agora para fazer parte do cenário daquele local. Como também uma construção histórica. Bom, como eu falei, eles precisavam pagar, né, os impostos aos senhores feudais e as suas casas também, eles viviam em casas modestas, casas bem simples, e a quantidade de impostos era muito alta, como eu já falei para vocês. Mesmo os senhores feudais, né, já sendo bastante ricos, eles ainda cobravam impostos caríssimos dos camponeses que tinham, como a gente já falou, uma casa modesta. Essas casas geralmente eram construídas os telhados de palha, o chão era direto no chão, não tinha piso,
e muitas famílias ali ocupavam na sua casa um único cômodo, ou seja, a casa só tinha um cômodo. Então, a vida dos camponeses era muito difícil e muito dura. Agora, a nível de curiosidade, nessa época da Idade Média, o tamanho do sapato e do bico do sapato diziam aí qual a condição de nobreza do dono do sapato. Quanto mais pontudo e fino aquele sapato, quanto maior também, né, o bico do sapato, isso indicava que o patamar dele de nobreza era bastante alto. Os camponeses geralmente usavam sapatos mais simples. E como a gente já viu lá na época da indústria, né, nessa época que não tinha ainda indústrias, ainda não tinha chegado às fábricas e a revolução industrial ainda não havia chegado. Então, os sapatos eram feitos por artesãos, assim como muitas outras coisas utilizadas pelas pessoas da época. As roupas, tudo isso eram feitos realmente por artesãos, costureiros manuais, enfim. Não haviam lojas e fábricas para aprontar essas peças. Tá? E agora vocês vão ficar com o exercício proposto da página. Vamos pular aí a página 174 e vocês vão fazer o exercício proposto da página 175, só essa primeira parte aqui. Olha aqui, vou interromper o compartilhamento. Que é uma resposta pessoal. É aqui, é para você desenhar, tá bom? Então, olha, utilize o espaço a seguir para desenhar uma casa do campo da era medieval, que a gente falou aqui que era bem simples, né? Bem modesta. Telhado de palha, chãozinho de terra e geralmente muitas pessoas morando em uma casa em um cômodo só. Em seu desenho, procure demonstrar o espaço da casa e o espaço do trabalho das pessoas que lá viviam. E do lado de fora, né, qual era o tipo de trabalho? A agricultura, a pecuária, tá bom? E trabalho de construções. Aí você pode botar a família daquela casa trabalhando do lado de fora, um plantando, o outro cuidando do gado, o outro consertando uma cerca, enfim. Cada um usa sua criatividade para um desenho bastante bacana, tá bom? E criativo, tá bom? Leiam os textos novamente, ok? Um beijo. E na próxima aula, na 14, a gente vai fazer as atividades da 174, tá? Os exercícios de aplicação. Um beijo e até lá. E te aguardo lá na outra videoaula.